Então vamos chamar agora, dando uma inversãozinha aí na programação, a doutora Alicia Krieger, né, assessora de políticas de inclusão, diversidade, equidade e saúde no Ministério da Saúde. É uma honra para nós ter a Alicia aqui. A Alicia, quem quiser entrar no LinkedIn dela, vai ver assim, que ela fica viajando o mundo todo representando o Brasil, né? E assim, ter ela aqui, para mim, assim, esse evento, para mim, é um prêmio muito grande, porque reunir Fábio Mesquita, Gisele, Alicia e daqui a pouco o Ricardo Dias, sabe? Assim, são os ícones da infectologia, tá bom? Obrigada, Alicia. Gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Agora sim. Ao contrário do que a Elaine disse, a honra não é dela, é minha de estar aqui. E ela falou, nossa, mas no meio da tua agenda tão atribulada estar aqui, esse evento não é menor do que qualquer outro. E o SUS, ele se faz nos municípios, ele se faz no local. SUS que é feito de gabinete em Brasília, você pega a massa que nem uma bolinha de papel e joga fora, porque a nossa obrigação é estar nesses lugares, né? Esse é o SUS de verdade. Parabenizar vocês por fazer esse evento e mostrar que o ABC tem identidade própria. Isso aqui não é uma extensão de São Paulo capital, né? Os municípios têm sua identidade própria, têm seus conselhos, têm sua participação social. Isso é muito importante. Não preciso nem dizer que a nova tônica do governo federal, o governo de democracia, vou reparafrasear aqui Sérgio Aroca, que saúde e democracia precisam coexistir para que ambas as coisas deem certo. Não há saúde sem democracia e sem democracia não tem como haver saúde. E Sérgio Aroca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, bradou a seguinte frase também, que saúde é a ausência do medo. Enquanto a gente tem medo, a gente também não tem saúde. Então, preciso aqui já começar agradecendo e corrigindo esse senhor chamado Fábio Mesquita, que nós não trabalhamos juntos. Fábio Mesquita foi o cara que me deu a primeira oportunidade olhando para aquela jovenzinha, para aquela pirralha, há 10 anos atrás, 11 anos quase, e achando que eu poderia contribuir com alguma coisa. Então ele não foi meu colega, ele foi meu chefe, mas a generosidade desse cara não deixa com que ele fale das pessoas com graus diferentes. Então, Fábio, você foi um cara que não só revolucionou o SUS, mas como revolucionou a vida de pessoas. E eu quero te agradecer muito, que você continue sendo esse cara para o Brasil e para o mundo, viu? Tem uma coisa que eu aprendi em casa, é gratidão, né? Eu acho que aqui não é sobre trajetórias individuais, mas não tem como, né? Eu estou na frente aqui do cara que me abriu as portas para ser o pouco que eu sou hoje e poder contribuir no âmbito do SUS. Muito obrigada, Fábio. Eu vim falar com vocês um pouco sobre esse tema aqui, voltando no título, quem somos e quem queremos ser. Ele pode ser olhado de uma maneira bastante social, psicossocial, pode ser olhado de uma maneira bastante biomédica, e nenhuma delas é hierárquica entre si. Se a gente não cuidar do biomédico, não adianta o psicossocial estar muito bem. De mesma forma, de nada adianta você ter uma carga viral suprimida com bastante sustentação e estar com a sua vida em frangalhos. Muitas vezes a gente se pergunta, mas qual que é o grande gap que a gente não consegue fazer com que as pessoas diagnosticadas consigam entrar em tratamento, né? Aí eu lembro de uma frase de uma travesti que eu atendi enquanto eu fiz farmácia clínica, eu sou farmacêutica, né? Clínica, bem clinicona, adoro fazer isso. E uma delas, falando sobre o uso da PrEP, me disse o seguinte, Alice, eu estou com muito medo de usar a PrEP, porque quando eu colocar a caixinha, né, o frasco do medicamento na minha bolsa e aquilo fizer tchac, 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 e eu estiver na esquina, as minhas pares não vão saber que eu estou usando um antirretroviral para prevenção, elas vão achar que eu tenho HIV e que esse antirretroviral já é para tratamento. Por isso eu falei de manhã da teoria das representações sociais, que é tão importante. Qual é a representação social desse tchac, tchac, tchac? Muitas pessoas escolhem não se tratar por N motivos. Mais uma vez, as metas não são só 95, 95, 95. São 95, 95, 95 e zero discriminação. E esse é o eixo mais difícil. Por isso que a ministra Anísia, que é a nossa primeira mulher ministra de Estado da Saúde, a nossa secretária Thelma Maciel, as duas de quem eu trago um grande abraço para vocês aqui do ABC, decidiram por criar essa assessoria que a priori era para ser só no âmbito da nossa SBSA, mas que agora a gente tem trabalhado principalmente com o gabinete da ministra Anísia, então eu tenho essa competência agora de levar esse tema para todo o corpo do Ministério da Saúde, é trabalhar a equidade. Um dos princípios basilares do SUS. O SUS nunca falou em igualdade desde a década de 90, tampouco quando em 88 se falou que saúde era a obrigação do Estado, e nem desde antes da década de 70, com os grandes sanitaristas da reforma sanitária brasileira. Nunca se falou em igualdade.
E eu trouxe algumas representações para a gente pensar aqui sobre igualdade e equidade. Então, como eu disse, Fábio me conheceu lá com 19, eu estou com 29, hoje ainda sou jovem, tá? Segundo a OMS, é meu último ano de jovem. Apesar disso, gente, eu já fui mais jovem. Com 19, 20 anos, tive uma trajetória muito semelhante à do Fábio, de começar em movimento estudantil, a gente tende a ser muito mais crítico, que também é muito bom, pode ser muito bom. E eu sempre lembro que eu sempre fui uma crítica do conceito de igualdade, dizendo que ela não existia, que era algo muito utópico. Os anos vão nos adicionando experiências de vida, e aí eu parei de criticar a igualdade, mas literalmente entendi a igualdade como uma meta utópica. Lembra daquela frase, super frase de para-choque de caminhão do Galeano? A utopia é aquilo que, se eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 10. Então, para que serve a utopia? Justamente para que eu nunca pare de caminhar. Talvez eu não consiga alcançar a igualdade, mas eu preciso persegui-la. E aí a equidade vem como uma ferramenta extremamente potente, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, como uma ferramenta para a promoção da igualdade em saúde. Então, sim, a gente quer igualdade. Mas eu vou pedir para vocês olharem para o lado uns para os outros. Vocês podem olhar, por favor? Vocês estão vendo igual? Alguém igual a vocês aqui? Mais uma vez, Fábio e eu, a gente teve uma pequena brincadeira no almoço, né? Graças a Deus existe a diversidade, porque eu detesto o suco de caju e ele adora, né? E era só o que tinha. Ninguém é igual a gente. Vocês estão vendo que aqui eu dei a mesma bicicleta para todas as pessoas. Eu tenho um cara super alto, eu tenho uma mulher de estatura mediana, uma criança e uma pessoa com cadeira de rodas. Todo mundo está conseguindo andar de bicicleta nessa primeira figura aqui, gente? Sim ou não? Mas eu não tratei todo mundo com igualdade, porque hoje tudo é muito mimimi, as pessoas são iguais. Muitas vezes a gente precisa que literalmente desenhe as coisas para que a gente entenda. Aí eu venho com a equidade, eu dei uma bicicleta maior para o cara que é super altão, uma bicicleta mediana para essa mulher de estatura mediana, uma bicicleta pequena adaptada para criança. E aqui falando de algo que a gente fala muito pouco, o anticapacitismo. De nada a gente falar do enfrentamento, de nada adianta a gente falar do enfrentamento à LGBTfobia. Como a Elaine muito bem disse, não é só identidade de gênero e orientação sexual que causam preconceito. Nós temos milhões de pessoas com deficiência nesse país e a gente ainda não sabe lidar com isso. Então não basta dar a bicicleta, mas eu preciso adaptar essa bicicleta com pedais de mão para quem não tem o movimento das pernas. Por meio da equidade, eu consegui fazer aqui com que todo mundo andasse de bicicleta, sim ou não? Sim. Aí eu gerei a dita igualdade. Tem essa segunda que é muito famosa, acho que todo mundo aqui já viu, né? É o chavão para a gente trabalhar a equidade. A dos caixotes nos estádios de futebol. E aí eu faço uma piada que literalmente os campos de futebol têm sido campos férteis para as iniquidades. Xenofobia, racismo, homofobia. Umas 3 ou 4 semanas atrás, o Vini Júnior, mais uma vez, um jogador muito famoso, nosso, um cara preto retinto, sofreu xenofobia e racismo dentro dos campos da Europa. Então aqui, a gente vê que não basta dar um caixote para cada um, porque nem todo mundo vai conseguir ver o jogo. Aqui tá a Elaine, tá vendo, ó, aquela descrebaixinha? Ela não tá vendo o jogo, e aqui tô eu linda, ó, vendo o jogo. Isso aqui é igualdade, sem mimimi nenhum, que é o que a sociedade coloca. Quando eu faço a adaptação de não dar nenhum caixote para quem não precisa, que já está conseguindo ver o jogo, dou um caixote para essa pessoa que precisa de um, e dou 2 para o cara bem baixinho, ou para a Elaine aqui, né? Aí todo mundo consegue ver o jogo. Tem essa releitura que eu gosto bastante, eu não sei se alguém já viu. Mais uma vez, não basta falar sobre quantidades, é preciso adaptar estruturas quando eu falo de equidade. Então eu não dei nenhum caixote aqui, né, para esse cara que não precisa do caixote. Dei 2 caixotes para a menina, olha só, a primeira vez que aparece uma mulher vendo futebol, né? Vejam só, a gente gosta de futebol, né? E no terceiro eu coloco uma rampa adaptada para que a pessoa que está de cadeira de rodas também consiga acessar e visualizar o jogo. Isso é equidade. Tem essa aqui, né? Boa e velha realidade. Então a gente tem a igualdade aqui, não vou reexplicar, a equidade, e a gente tem a boa e velha realidade que aqui no Brasil impera, né? Quem lembra daquela música bem chiclete do começo dos anos 2000? É que o de cima e o de baixo. Parece piada, né? Mas essa música chiclete de axé já continha uma crítica social extremamente importante. E a Carla, que era então a vocalista da banda As Meninas, deu uma entrevista, acho que do ano passado, se não me engano, falando sobre essa música, que ela justamente descreveu o cenário de Salvador.
A gente cantava a música Chiclete sem ter noção que ela era uma crítica social muito importante. Aqui é aquela história, né, que eu fui presidente da empresa do meu papai porque eu merecia. Eu levantava às 6 da manhã para pegar carona para ele, para não gastar com Uber ou táxi, você acredita? Então eu tô lá porque eu mereci. Então quanto mais você tem, você vai tender a acumular cada vez mais e ficar cada vez mais alto. Desse carinha aqui que não tinha caixote, se eu retiro daqui, eu inclusive deixo ele dentro de um buraco. Muitas vezes a realidade é essa. Por isso que eu gosto desta figura, que vai além. Falei da igualdade, falei da equidade como ferramenta, mas essa é a teoria das macieiras ou teoria da justiça social. Então aqui vocês conseguem ver a desigualdade ou iniquidade, né? Vocês estão vendo que essa árvore está pendida para um lado, essa maçã está caindo na mão desse menininho aqui, estão vendo? Ele é tão sortudo, ou melhor, privilegiado, que ele não precisa fazer absolutamente nada porque a maçã já está caindo na mão dele. Esse outro menino está só olhando aqui. Aqui eu vou falar da igualdade. Todo mundo não é igual? Não tem que ter mimimi? Então cada um que se vire com a sua escada. Dei uma escada do mesmo tamanho para cada um, uma bolsinha e se virem. Os dois estão conseguindo pegar maçã, gente? Sim ou não? Esse menino continua pegando maçã e esse coitadinho continua sem entender, sem conseguir pegar maçã. Aí eu vou para a equidade com essa potente ferramenta de promoção de acesso ou promoção do objetivo. Eu consigo alcançar o objetivo que eu quero. Então eu dei uma escada menor para quem está mais perto e uma escada maior para quem está mais longe. Pergunto, os dois estão conseguindo pegar maçã, sim ou não? Alguma coisa sou errada para vocês? Me digam. É isso, eu quero uma coisa bem interativa. A Elaine já falou que tem mais maçã de um lado. É isso? Eles estão conseguindo pegar a mesma quantidade de maçãs? Pois é, gente. E ainda vou adicionar mais uma coisa. Aqui na justiça social, eu dei os mecanismos individuais para que cada um conseguisse acessar as suas maçãs. Quem aqui até agora se preocupou com a macieira? Pois é. A gente olha muito a equidade enquanto mecanismos individuais para que as pessoas alcancem acesso em saúde, por exemplo. Mas quem é que se preocupa com a coletividade? As medidas em saúde coletiva. Então aqui eu dou todos os mecanismos como as escadas e as bolsas para que cada um deles consiga pegar as maçãs. Só que aí, como eu sou boa paranaense, né, bota 2 vigas aqui para alicerçar melhor essa macieira. Vocês estão vendo que agora o caule está reto? Dessa maneira a seiva ela sobe muito mais fácil para toda a extensão da macieira e ela está repleta de frutos, porque toda a macieira está nutrida. Quando eu falo em justiça social, ganha indivíduo A, ganha indivíduo B, mas ganha célula máter. Vamos traduzir isso? Quando a gente olha para a justiça social, eu quero que cada indivíduo ganhe, mas eu quero que a célula máter, que a sociedade também ganhe. Que o SUS também ganhe. Então essa macieira olhem como um sistema único de saúde. De nada adianta eu fazer políticas de equidade para que individualmente cada pessoa alcance acesso aos antirretrovirais, à consulta, à linha de cuidado, se eu não cuidar da macieira, que é o Sistema Único de Saúde. Tiver um SUS que não é plenamente financiado, não pagar o piso constitucional dos agentes de saúde, como enfermeiros, farmacêuticos, que agora estão nessa luta também, de nada adianta não pensar no SUS. Justiça social é isso. Justiça social é cuidar de cada indivíduo, mas é preocupar-se também com as coletividades. E é isso que a gente precisa fazer no âmbito do SUS. Vamos falar de ciência. Um dos grandes slogans da ministra Nízia e desse novo governo, que eu tenho muita honra de fazer parte, é basear-se em ciência. E aí uma ciência muito importante chama-se geografia. A gente aqui, né, o Fábio fez muito parte da história da construção do SUS, sabe que a geografia é uma ciência importantíssima em saúde, para a gente entender as noções de espacialidade em saúde. O professor Milton Santos foi uma pessoa que muito contribuiu para a noção de sistemas de saúde e de espacialidade aqui no Brasil. E a gente fala muito sobre minoria e maioria, né? Porque essa minoria, essa maioria... Só que a gente não consegue entender de onde a gente tira essas informações. E aí quem me chama, né, Elaine, já tem que saber que eu não tenho papo na língua, né? Então, já me perdoe quem gosta, mas o senhor ex-presidente da República que pisou em Brasília, que diga-se de passagem está inelegível, né? Ele teve uma frase icônica ainda à época da eleição, eu não sei se vocês lembram, na corrida presidencial, antes de se eleger. Ele disse que minoria é minoria e que as minorias deveriam se
curvar a maioria. Vocês lembram disso? As minorias deveriam se curvar à vontade da maioria. Pena que esse senhor desconhecia algo básico chamado ciência. Ele não se debruçou antes de falar sobre isso, uma ciência básica chamada demografia. E aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma coisa bem básica, é um instituto com pouco renome, nos diz, de fato, quem é a maioria do Brasil. O último censo, esse último agora ainda não foi publicizado, os dashboards não estão no site. Esse é o penúltimo, mas a gente teve uma mudança discreta nesses padrões, só com um aumento do que a gente já tinha como maioria aqui. 51, quase 52% agora, nessa última contabilização, é feito de quem, gente, aqui no Brasil? Quem? Mulheres. Se a gente somar pessoas pretas e pessoas pardas aqui no Brasil, que dão o cômputo da população negra, quem é a maioria do Brasil? População negra. 56% da população. Então, gente, com base na demografia e não no que a Alice acha, quem é a maioria do Brasil? Mulheres negras. Faltou então que o senhor presidente da República se curvasse a cada vez que uma mulher negra passasse por ele. Então, homens brancos, curvem-se as mulheres negras. Ou melhor, o SUS não é feito sobre curvar-se, é feito sobre construir junto. A educação popular em saúde nos mostra isso, porque infelizmente existe algo que é imperativo no Brasil. Por mais que essas pessoas, as mulheres negras que são a cara desse Brasil, sejam maioria absoluta em números, não são a maioria nos espaços de poder, tampouco na representatividade. Alguém sabe o que é isso aqui que está em tela? Já ouviram falar nessa brincadeira aqui? Ninguém queria dizer que está mostrando que está ficando velho, né? Isso aqui é antigo. Ó, o mais velho falou, ó. Fábio Mesquita. Legal, né? Então Elaine me chama aqui para falar sobre ciência, eu começo falando sobre ciência, aí eu faço vocês perderem o tempo com onde está o Wally, né? Mas tá, já que eu fiz vocês perderem tempo, alguém sabe me dizer onde é que está o Wally aqui? Eu brinquei muito disso quando era criança. Alguém arrisca? Vou ser boazinha, vou facilitar para vocês, tá? O Wally está aqui, estão vendo? Estão vendo a camisetinha dele aqui? Embaixo do canto, vocês verem como eu também estou velha, né? Porque eu consegui achar o Wally. E o que isso tem a ver? Até agora eu falei para vocês sobre maioria de homens e de mulheres, né? Só que entre 8 e 80 tem muito número, entre preto e branco eu tenho uma matiz de cores incrível. E aí eu preciso entender que entre homens e mulheres cis existem também as pessoas trans. Vamos voltar para a ciência de novo? Ciência que deve ser a base das nossas profissões. Aqui tem médico, tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem psicólogo, tem sociedade civil. E a ciência que nos trouxe a tantas inovações tecnológicas que o HIV tem hoje, tanto em tecnologias mais duras, como também em tecnologias mais leves, como acolhimento e cuidado. E aí tem esse periódico científico aqui, que eu não sei se vocês conhecem, ele não é muito famoso, tem um fator de impacto um pouco ruim, mas acho que dá para usar. Vocês já ouviram falar na Nature? É, né, gente? A Nature talvez seja o jornal médico científico mais respeitado do mundo. E um grupo de brasileiros, liderados pelo professor Giancarlo Spizirri e colaboradores, que são da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, onde eu tenho o prazer de estar fazendo meu doutorado, publicaram esse paper aqui na Scientific Reports, que faz parte da Nature. É uma modelagem matemática que estima que até 2% da população brasileira se identifica como trans. 200 milhões de brasileiros, 2 vezes 2, pelo menos 4 milhões de pessoas trans existem, entre 3 e 4 milhões de pessoas trans existentes no Brasil. Então, pessoas trans não são óleo. Você não precisa procurar uma em 1 milhão e dizer, mas eu nunca vi. Eu não sei do que vivem, do que comem, quem come. A gente não precisa fazer isso. Porque as pessoas trans aqui estão descritas numa modelagem, e existe uma coisa chamada limitação do estudo, que a gente precisa publicar, né? A limitação que o professor Giancarlo, na verdade 2 que ele coloca aqui, são as seguintes. Primeiro que isso é uma modelagem, uma estimativa matemática, não é um censo de fato. Então, pode estar subestimado. O segundo fator que ele tem certeza que esse livro é subestimado, porque as pessoas têm identidades mais clássicas, como travestis, mulheres trans e homens trans, mas existe uma matiz de outras identidades possíveis, como pessoas não binárias e outras identidades que talvez não tenham sido bem coletadas
bem descritas, na verdade, nesse artigo. Então, gente, pessoas trans não são óleo. Pessoas trans, elas podem estar ali na esquina agora, se prostituindo e usando drogas, e se elas tiverem condição de saúde, for uma escolha, tiverem segurança, que lá permaneçam, mas que não seja a única opção. Pessoas trans podem ser a professora dos teus filhos, podem ser a tua dentista, ou podem ser a pessoa que hoje chefia a pauta LGBT de mulheres do Ministério da Saúde, que está falando agora aqui para vocês. Nós, pessoas trans, se vocês não se deram conta, em todo momento vocês estão olhando para uma travesti. Muitas vezes a gente olha as pessoas trans na posição de usuários e de pacientes, jamais como pessoas que produzem ciência e que estão à frente de algumas pautas. Então, nós estamos e vamos estar cada vez mais em todos os lugares. Nós não somos o ódio. Aí a gente precisa, infelizmente, voltar e se debruçar nos desfechos em saúde. Tudo parece muito bonito, mas esse gráfico aqui ainda nos mostra uma desproporção muito grande. Como a Eduarda e outras pessoas colocaram muito bem de manhã, 0,4% da população, computando agora mais ou menos 1 milhão de pessoas, vivem com HIV no país e tem mais ou menos uns 10 anos que este número não tem mudado. Quanto tempo vocês veem esse 0,4%? Parece que a gente só fica copiando gráfico de preguiça de fazer slide novo, né? Mas não é isso. A tendência do HIV na população em geral vem estabilizada há muitos anos. A gente vê algumas diferenças em relação à raça, cor, principalmente em desfechos de mortalidade, morte e mortalidade em relação a doenças relacionadas à AIDS. A gente vê diferença em segmentos populacionais específicos. Agora que eu me tornei epidemiologista, eu sou um pouco chata, porque a gente, de fato, metodologicamente não poderia comparar esses números de forma tão direta. Porque aqui eu tenho uma modelagem matemática baseada numa cascata e aqui eu tenho algumas pesquisas que a gente chama isso de vigilância ativa. Eu corro atrás do dado, né? Eu produzo esse dado. Então são metodologias diferentes, mas isso aqui basta. E é o que a gente chama de fotografia em saúde coletiva, que basta para eu saber que a situação está desproporcional. E aí eu preciso dizer que esse dado só existe, não é puxa-saquismo, é respeito histórico, graças a esse cara aqui, que enfrentou um erro histórico que o programa de AIDS brasileiro sempre teve, que não foi nem confundir, porque existia esse erro de dizer que as travestis e mulheres trans estavam no meio dos HSH. Na fala e na prática diária, sim. Nos estudos, não. Porque as mulheres trans e travestis eram excluídas das RDS. Algumas, talvez no início, fossem adicionadas, mas não existia dado da população trans. E esse cara aí tomou essa pauta consigo, né, enfrentando várias questões, inclusive financeiras, né, Fábio, porque não era fácil fazer uma RDS para uma população que não se sabia nem o tamanho, não se tinha um baseline para isso. E se fez a primeira grande pesquisa de base nacional para estimar o HIV e outras condições de saúde de mulheres trans e travestis. 37% praticamente de mulheres trans e travestis vivendo com HIV no Brasil. Mais uma vez, como epidemiologista, eu acho que a ciência nos pede que a gente comece a criar algumas hipóteses e reflexões em cima das coisas. Eu tive uma reflexão clara. Essa foi a última grande pandemia do século XX. Estou errada? Para quem viveu? O HIV foi a última grande pandemia do século XX. E menos de 40 anos depois a gente viveu a primeira grande pandemia, que foi a Covid-19. Duas doenças infecto-contagiosas, com mecanismos de transmissão bastante diferentes, mas tendo uma coisa em comum, que no meu conceito enquanto epidemiologista a gente errou de novo. Trazendo os bons e velhos grupos de risco. Lá no começo o câncer gay, que dizia que o grupo de risco único eram os homens gays, que adoeciam e transmitiam HIV, e a grande massa, a grande população brasileira só começou a se preocupar, inclusive a ciência e a medicina, quando mulheres e crianças começaram a ter HIV. Aí ele se tornou um real problema de saúde pública. A Covid-19, inclusive os mesmos epidemiologistas indo para a TV, falavam sobre grupos de risco. Nessa época, o grupo de risco dizia que era só gay, e aí a explicação de mulheres e crianças começarem a ter HIV só começou a ocorrer quando as ciências sociais e humanas começaram a permear os estudos de HIV. E agora na Covid-19, vejam só, eu dizia que os grupos de risco eram idosos, pessoas com comorbidades, e o que isso fez? Fez com que jovens tivessem um sentimento de superpotência e supremacia, dizendo: eu não vou ter nada com a Covid-19, eu vou sair e vou curtir. Lembrando até da política de vetorização do HIV à época, no começo foi o que aconteceu. Eram portadores,
levavam para casa pessoas mais velhas, pegavam esse vírus, adoeciam e morriam. Só que vírus, ele faz o que mesmo com o tempo? Muta. O HIV muta. Vocês imaginam, então, uma doença de transmissão de uma infecção respiratória. Muta muito mais rápido, porque muitas pessoas vão adquirindo o vírus em pouco espaço de tempo. Surgiram, então, as variantes de preocupação, com vírus altamente mutados e que começaram a matar esses jovens de fato. E o grupo de risco? Mais uma vez, o grupo de risco falhou, porque não colocou nessa conta, para além dos fatores individuais, tudo que permeia a sociedade. Por isso que a gente fala, e tem um artigo muito famoso, eu só esqueci o nome da autora, acho que é Cíntia, não quero falar besteira, mas eu estava com ela na ponta da língua. Não sei se vocês viram um artigo muito interessante falando da sindemia da Covid-19. E existe também a sindemia do HIV. O pai, talvez, da noção de risco aqui no Brasil seja o professor Ricardo Aires, da USP, né? O próprio professor Ricardo Aires reviu o seu conceito de risco bruto, absoluto, e começou a adicionar a necessidade das vulnerabilidades sociais, interpessoais, programáticas, para entender que os fatores de risco individuais não são suficientes para explicar esse cenário aqui. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês bem prático. Quem aqui já estudou com uma pessoa cis? Vocês sabem o que é cis ou não? Quem não sabe o que é cis é porque é cis, geralmente, tá? Então vocês já pegam por aí. Depois vocês procuram. É que eu sempre brinco, né? Uma vez reclamaram, nossa, mas aqui cheio de médico, vocês não explicam o que é cis e trans. Daí eu falaram, pois é, quem que deu o conceito mastigado para vocês passarem em medicina, né? Então a gente precisa começar a procurar também alguns conceitos. Mas vamos lá, quem aqui já estudou com uma pessoa heterossexual, levanta a mão, por favor. Aqui é o Vale é homossexual, não tem hétero aqui. Levanta a mão, gente. Isso. Quem aqui já estudou com uma pessoa que se declarou bissexual, por favor? Beleza? Coisa chata, né? Quem aqui já estudou com uma travesti? Levanta a mão, por favor. Bem alto. Olhem ao redor, por gentileza. Quem aqui já estudou com um homem trans? Levanta a mão, por favor. Se uma pessoa trans é retirada das escolas na mais tenra idade, muitas vezes não sabe nem ler nem escrever o próprio nome, eu vou exigir dela que saiba o que é o vírus da imunodeficiência humana, o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, o que são as profilaxias pré e pós-exposição ao risco de infecção pelo HIV? Mais uma vez. Fatores de risco individuais não dão conta de explicar o cenário do HIV, não deram conta de explicar o cenário da Covid-19. Por quê? Porque a gente vive uma sindemia, quando uma pessoa infelizmente agrega mais de uma característica, como por exemplo, ser mulher, ser travesti, ser preta, ser usuária de droga, morar na favela de Paraisópolis. É muito diferente da travesti que vos fala que é branca, posso não ter o tom de pele mais branco do mundo, mas nunca sofreu racismo como um impeditivo para nada na minha vida. Que tem mestrado, doutorado, mesmo dentro dos próprios grupos a gente precisa ver que as diferenças dos marcadores sociais existem. Então a gente tem no Brasil, para além dos fatores de risco relacionados às práticas sexuais, as relações injustas de poder relacionadas à violência, pobreza, machismo, sexismo, racismo, estigma, discriminação, LGBTfobia e outros. Talvez eu seja a única pessoa trans aqui dentro. Não incomoda vocês saber que nenhuma outra pessoa trans está aqui, sendo que somos pelo menos talvez 4 milhões? E o IBGE vai estimar de fato agora a partir do próximo censo, né? Nós temos flagrantes ameaças aos direitos fundamentais das pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil, tanta coisa para resolver no país, e a gente teve uma Câmara, uma comissão de Constituição da Família, não lembro exatamente o nome da comissão da família aqui da Câmara, ressuscita um projeto de lei que era para ser para regulamentar o casamento homoafetivo, que foi uma decisão do CNJ, ressuscitando ela para tentar frear o casamento homoafetivo. De fato, por mais que nós não sejamos advogadas e advogados, juristas aqui, a gente sabe que isso não vai caminhar para uma aprovação. Existem 1001 etapas e uma sanção presidencial que a gente espera, pelo menos, que não ocorra, e a gente tem certeza que não ocorreria. Mas só disso tramitar dentro da Câmara mostra como isso é complicado no Brasil. Nenhum direito é dado de presente. A gente tem aquela musiquinha que brinca, né, que o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito conquistado não se compra e não se vende. Vocês imaginem então para as pessoas LGBT, que na verdade nenhum marco é de fato legal. A gente fala marco legal, mas são todos marcos infralegais. Não existe nenhuma segurança, porque são todas decisões, ou de portarias do Executivo, ou de decisões de reinterpretação da Suprema Corte. Isso também tem que entrar nessa conta da sindemia.
e as múltiplas barreiras de acesso aos serviços de saúde que são criadas por todas essas questões que a gente falou. E para não dizer que isso tudo é inventado, vocês devem conhecer esse guia da OMS que fala dos determinantes sociais de saúde, e ele separa esses determinantes sociais em determinantes estruturais, ou seja, aqueles que são estruturais, mas também estruturantes da sociedade, e os determinantes que eles são intermediários. E aí aqui o HIV cabe super bem. Quais são os determinantes estruturais, digamos que não mudam, que são meio fixos? Gênero, e aqui leia também identidade de gênero, orientação sexual, a etnia, a classe social, eles são marcadores mais fixos. Os determinantes intermediários, aqui eu tenho os fatores comportamentais e biológicos. A OMS reconhece como fatores intermediários, ou seja, que podem ser mutáveis. Todo mundo aqui dá que nem chuchu na cerca todo dia? Se sim, me conta, só que eu tenho inveja, né? Eu sou casada, né? Então é aquela literal que não transa, né? Meu marido que não discute. Isso pode mudar, gente. Então, quando a gente essencializa que existem grupos de risco, que só tem risco ao HIV aumentado por fatores biológicos, a gente está indo contra o conceito da Organização Mundial da Saúde, que coloca os fatores comportamentais, biológicos e também psicossociais como determinantes intermediários na saúde. Mas a gente tem que entender que gênero, e aqui eu gosto muito quando ele coloca a etnia, e o racismo ele é estrutural e estruturante. Porque a pessoa pode transar mais ou menos ao longo da vida, ter práticas de maior ou menor risco. E aí a gente pode falar de risco, mas ela jamais vai deixar de ser negra. Então a gente precisa pensar e se basear na ciência para falar sobre como as dinâmicas dos desfechos em saúde ocorrem. HIV é simples, gente. Eu brinco que eu acho que o HIV deixou de ser só um vírus já desde a década de 80. Para um problema em saúde que é tão multifacetado, tão polissêmico, a gente não falou sobre várias camadas aqui, é muito difícil falar em um tipo de prevenção. Eu diria impossível. Por isso que hoje, já há muito tempo, a gente não fala sobre prevenção do HIV como prevenção clássica. Outra perguntinha para vocês. Não faz muitos anos que eu tenho medicamento para HIV? A gente até brincou da época dos DDIs ainda só com o AZT, né? Mas já tinha medicamento, não tinha? Faz anos. Camisinha também faz muito tempo que tem, né? Os preservativos. Então eu tenho tratamento e tenho prevenção, não tenho? O que acontece então que eu não consigo controlar ou eliminar o HIV como problema de saúde? Eu tenho os dois eixos que eu preciso. 3 aí, vamos colocar o diagnóstico também. Eu tenho prevenção, diagnóstico e controle, junto com o tratamento. E não consigo frear. Então a gente não pode tratar a prevenção como clássica, porque só a camisinha não funcionou. E aí os dois grandes marcos, o Fábio já falou sobre isso aqui no Brasil, que são considerados do lançamento da prevenção combinada, para além do documento do NICE. Tem muitas pessoas que gostam de falar muito sobre o documento guideline do NICE, que falou sobre a prevenção combinada, mas eu acho que é um pensamento muito colonial, né? Eu prefiro dizer dos marcos brasileiros que lançaram aqui pra gente. O principal, né, Fábio, foi a TASP, ainda falar da época como TASP, que era o tratamento como prevenção, e hoje é tratamento para todas as pessoas, e a unificação dos protocolos de PEP. E aí um residual que a gente tem até hoje, porque a gente ainda fala de PEP sexual, a gente ainda fala de PEP laboral. Vou falar de Curitiba, e vocês sabem que Curitiba é uma referência, né, no Brasil também em relação ao HIV. Ainda tem alguns hospitais que são específicos para PEP sexual, outros para PEP de acidente de trabalho. Eu acho que ainda em relação à organização da rede faz algum sentido, porque a gente está caminhando, mas a gente precisa eliminar isso. Imagina você uma pessoa que tenha só os 4,50 do ônibus e chega lá no Hospital do Trabalhador, por exemplo, em Curitiba, e aí transou porque quis sem camisinha, e chega pedindo a PEP e está com 70 horas. E eu digo, aqui você não vai poder fazer, porque aqui é só PEP para acidente de trabalho. A gente precisa tirar isso do papel e fazer virar prática, gente. Então, a prevenção combinada, como está no nosso documento, ela pega a seguinte premissa, né, que nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir as novas infecções, como a camisinha não foi. Uma PrEP isolada também não é a salvadora da pátria. O melhor método é aquele que o indivíduo escolhe e que atende às suas necessidades sexuais e de proteção. E daí esse aqui que a gente acha que é a roda-roda do Silvio Santos, né? É mais ou menos isso. Ou aquela... A gente que é mais jovem, né? Que velhos são eles, né? Tem aquela roda da Maísa também, do Bom Dia e Companhia, né? Que todo mundo queria R$1.000 e só saía patins, lembra? Então essa prevenção combinada, ela tem várias fatias para que a pessoa escolha
preferencialmente, inclusive, mais de uma para que possa se proteger. Mas lembrando que no centro da prevenção combinada sempre estão as pessoas, e banhando tudo isso existe uma sociedade com seus marcos legais e os seus outros aspectos estruturais. Aqui eu vou falar, gente, de uma coisa que é muito óbvia para vocês, mas para mim foi uma grande vitória, não para mim, mas eu acho que para a sociedade brasileira. Eu lembro muito da Eduarda, nesse congresso que a gente fez em São Paulo, da última vez. Na verdade foi um congresso, foi um evento mais específico, falando da PEP e da PrEP. Aqui a gente tem só um conceito, eu gosto muito, e eu trouxe por ser de São Paulo, né? A diferença, a gente fala muito das diferenças conceituais, o que é PEP, o que é PrEP, mas ela vai muito além. E aí eu trouxe esse gráfico aqui, com essa linha histórica muito interessante para a gente entender. É muito difícil falar impacto em saúde pública, né? Vocês sabem que a palavra impacto é muito difícil. Mas aí a gente fala de impacto quando a gente pensa em PrEP. E aqui existe a linha histórica. Em 2017, em dezembro, a PrEP é aprovada no Brasil. E começa em 12 cidades brasileiras, e aí, Paula, que foram os sítios de estudo, paulatinamente isso vai sendo expandido. Então a gente tem lá o ano de 2018, beleza. Eu esqueci de traçar a linha de tendência aqui, gente, mas eu acho que nem precisa, é meio óbvio, né? Para ver a linha de tendência aqui. Vamos chegar no primeiro marco histórico dentro dessa linha aqui. Em março de 2020, a OMS declara a pandemia de Covid-19. O que acontece aqui com o número de novos usuários em PrEP? O que é nítido aqui? Oi? Uma queda. Como tudo. As pessoas não saíam de casa. As pessoas não transavam também, muitas vezes, né? Não tinham aquela frequência de aplicativos e encontros, enfim. Naturalmente, os novos usuários em PrEP caíram. Inclusive, eu poderia trazer para vocês também a de interrupção de PrEP, não adesão, né? Com as medidas sanitárias que rapidamente foram sendo tomadas, principalmente pelos serviços de saúde, lá por abril, maio, junho, vocês estão vendo que a gente volta a ter um número maior de pessoas em PrEP? Aí a gente chega lá em dezembro, perdão, isso aqui está errado, desculpem, gente. Em dezembro de 2020, a gente tem um marco, que é a possibilidade da prescrição da PrEP pelos enfermeiros. E aí, eu gosto muito, pelo menos a maioria dos infectologistas e médicos do SUS, eles têm noção que isso não é sobre corporativismo profissional, isso é sobre as pessoas. E aí, uma coisa é a gente falar que é importante a prescrição dos enfermeiros, outra coisa é ver o impacto disso. Vocês estão vendo que a partir de dezembro, quando eu coloco aqui a prescrição dos enfermeiros, a tendência de novos usuários em PrEP só cresce. Isso aqui está comprovado, não é nem com estudo, é com dado de vigilância passiva, dado de vida real. E aí eu tenho alguns outros marcos em 2021, como o início da expansão dos serviços privados, a simplificação da ficha, quem está na ponta sabe o quanto isso é necessário, né? Então houve essa simplificação, e aí a gente chega em 2022, aqui para mim acho que foi o marco mais importante da PrEP até hoje. A gente consegue colocar a PrEP para adolescentes com 15 anos ou mais. Graças a, mais uma vez, a evidência científica. Eu acho que o estudo que melhor baseou isso foi o PrEP 1519, do professor Alexandre Grangeiro, Maria Inês Dourado. Deram esse suporte para que o PCDT de PrEP fosse alterado de 18 anos, que a gente sabe que o HIV já está mais do que prevalente, né, nessa idade. E aí, lembrando de alguém que falou da torneira, acho que foi a Helene que falou de manhã da torneira, a gente consegue fechar a torneira com 15 anos, quando as pessoas ainda não têm HIV, porque é exatamente nessa faixa etária que os novos casos de HIV se concentram. Aí vejam que a tendência é só de subida, com algumas diferenças aqui, mas de novos usuários de PrEP. E aí a gente aprova também a PrEP sob demanda, por meio de uma nota técnica do departamento, que na sequência, obviamente, vai ser incorporada no PCDT. Eu não coloquei todos os vais e vens, mas finalmente, e aí por isso que eu falei desse evento, eu fiz uma promessa que a gente lutaria até o fim. E eu queria saber se tem farmacêutica aqui. Levanta a mão, por favor. Então eu sei que já acompanha, mas eu fiz uma promessa que a prescrição farmacêutica iria retornar a qualquer custo, mas o custo-benefício, claro, da população, né? E sempre dizendo que isso não era sobre nós. Eu não estava nem um pouco preocupada com a classe farmacêutica, mas sim com as pessoas usuárias. Em março de 2023, a gente retorna com a possibilidade da prescrição farmacêutica em todo o país. Eu tenho certeza que o próximo gráfico que eu trouxer com essa série histórica aumentada, eu não tenho dúvida que os novos usuários em PrEP vão aumentar. Porque eu coloquei um profissional a mais para fazer isso.
E já vou dar um spoiler para vocês que agora, o próximo passo que a gente vai dar, que já está sendo acertado, entre o Conselho Federal de Farmácia e o Ministério da Saúde, é a prescrição do tratamento preventivo da tuberculose por farmacêuticos, assim como também os enfermeiros estão fazendo. Isso é trabalho sério e é trabalho com entrega para a população, e não sobre as classes profissionais. Só mostrando para vocês, rapidamente, eu trouxe um pouquinho aqui para a farmácia, mas eu acho que isso serve para a enfermagem também, que existe um amparo legal que faz com que o profissional farmacêutico seja habilitado a prescrever. A gente tem todos esses pareceres, que eu não vou aqui ficar me delongando, mas a gente tem a Lei Federal 13.021, que dispõe sobre o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas. Vocês sabem o porquê que os enfermeiros não foram proibidos lá no PCDT de prescrever? Pela lei, eu acho que tem enfermeiro aqui, né? Tem uma lei dos anos 80 ou 90 que fala, é lei, falando sobre a prescrição de medicamentos no âmbito da enfermagem, se aprovados em protocolos do SUS. E a gente fez uma reinterpretação, e eu digo que aqui a gente só não ganhou o processo judicial, porque antes a gente reverteu isso de forma administrativa. A lei, o primeiro parágrafo da Lei 13.021, que é a lei orgânica da farmácia, digamos assim, fala que o farmacêutico tem as atribuições clínicas. Dentre elas, a gente colocou como uma ilação a prescrição. E aí a gente estava quase que ganhando isso no jurídico. E aí, só para dizer para vocês que agora, no mês de dezembro, a gente finalizou os guias de atuação farmacêutica de PEP e PrEP, vão ser lançados na última plenária do ano, vão ser entrega do Dezembro Vermelho do Conselho Federal de Farmácia, e esses guias vão ajudar e vão ser distribuídos, vão estar disponíveis no site, e também vão ser distribuídos alguns exemplares para as 27 unidades da federação, de como que o farmacêutico não só prescreve, mas faz o acompanhamento farmacoterapêutico e laboratorial também da PEP e da PrEP. Dizer, gente, que tudo isso que eu falei para vocês não é opinião e não é ideológico, é político. E quando eu falo político, é política mesmo. Desde 2011, no Brasil, existe uma portaria que define a política de saúde integral LGBT. E quando a gente olha as ações de melhoria de retenção das pessoas trans, por exemplo, vivendo com HIV/AIDS, elas estão explícitas nessa política. Então, uma vez que a gente não está fazendo isso, a gente está indo contra uma portaria que o próprio Ministério da Saúde já dispôs. Aqui eu só quero mostrar para vocês que quando a gente coloca alguns campos como orientação sexual e identidade de gênero nos sistemas de saúde, e o Ciclon foi pioneiro nisso, a gente consegue ter dados, por exemplo, sobre violência no país. E aí dizer para vocês que outro compromisso que está sendo entregue, ano que vem já deve estar rolando por aí nos 4 cantos do país, é que a gente vai colocar os campos orientação sexual, identidade de gênero, nome social, reforçar o campo raça-cor, status de imigração em todos os sistemas de vigilância em saúde do Brasil. SINAM, SIM, SINASC, declaração de óbito já tem, inclusive, porque a gente fez isso no GT ano passado, e a gente começa a produzir dados fidedignos da população trans, por exemplo, que hoje não aparece. Então, essa é outra entrega que a gente está fazendo para o Brasil por meio dessa gestão do Ministério da Saúde. Então, gente, só para mostrar para vocês aqui que o Sinam Violência, que vocês devem conhecer, o Sinam Viva, ele precisa ser bem preenchido, porque ele começa a mostrar para a gente o que a gente já sabe, mas que aí é comprovado com os dados de vida real. Que tanto no agregado das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e trans, porque esse aqui foi o Boletim Epidemiológico da Saúde da Mulher, olhem que quebra de paradigmas falar de todas as mulheres, a gente vê aqui que todas têm altas prevalências de violência física, psicológica e sexual, e quando a gente desagrega, essa tendência ela não muda. Isso aqui também enfrenta alguns ramos do feminismo radical que dizem que mulheres trans não são mulheres e que não sabem experienciar o que é ser mulher na sociedade. E aí a gente enfrenta a falácia com ciência mais uma vez. E aqui, já caminhando para o fim, gente, mostrando que não adianta colocar campo em sistema de vigilância, se eu não revolucionar o olhar do epidemiologista desse país. E mais, se eu não criar um olhar de vigilância em quem está na assistência. Se eu não entendo a importância da notificação, eu tenho esse quadro nessa série histórica. Essa ficha ela foi implementada em 2015 e a gente tem os dados até 2021. Tanto o campo orientação sexual quanto o campo identidade de gênero beiraram 30% de incompletude em todos os anos. Adianta só colocar o campo? Uma das medidas que a gente tomou, por exemplo, é colocar cotas no EPSUS. Vocês já ouviram falar no EPSUS, que é o programa de treinamento em epidemiologia de campo? Então, pela primeira vez, a gente colocou cotas para as pessoas trans em específico, porque a gente quer formar outros epidemiologistas no país. Mas também a gente precisa criar esse olhar de vigilância em quem está lá na ponta para entender que só um dado bem preenchido é que vai me dar realmente os rumos da política pública no Brasil. Só uma divulgação aqui para vocês, gente, está o QR Code, eu não sei se vocês viram. Ano que vem nós completamos 20 anos da visibilidade trans no Brasil.
29 de janeiro de 2004, um grupo de travestis adentra junto com então o programa ou coordenação, eu não lembro exatamente qual era a denominação à época, mas adentram o Congresso Brasileiro, de mãos dadas, literalmente, com o Ministério da Saúde, representados pelo programa de AIDS, e bradam, né, e constroem a campanha Travesti e Respeito. Então, foi a primeira vez na história que o movimento organizado de travestis adentrou o Congresso Nacional. 29 de janeiro de 2004, ano que vem, em 2024, nós temos 20 anos dessa data. Existe um projeto de lei que vai começar a tramitar, de autoria da Érica Hilton e da Duda Salaberi, e isso mostra a importância de colocarmos os nossos lá, para colocar, assim como é o 1º de dezembro, colocar 29 de janeiro como uma data oficial do calendário brasileiro, no nosso país. E provavelmente a gente vai conseguir isso, porque elas estão fazendo uma abordagem bastante interessante. Uma das ações, dentre tantas que nós vamos fazer para comemorar esses 20 anos, é ter um número especial da RES, que é a nossa revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. Eu tenho o prazer de estar sendo editora-chefe desse número, porque a gente vai colocar um composto de artigos aí, angariar vários artigos de todo o Brasil. Já temos alguns autores convidados e a gente coloca aqui para vocês o edital público, que vai angariar esses artigos aí de cunho epidemiológico sobre a saúde trans no Brasil. Então, vai ser mais uma possibilidade da gente comemorar com bastante ciência esse marco dos 20 anos, que vai ter eventos, enfim, outras coisas. Conseguiram acessar aqui, gente? Então, o edital está aberto até 29 de fevereiro de 2024. Finalizando mesmo, eu vou trazer uma historinha para vocês aqui. Alguém aqui já ouviu falar da escrava Isaura? Sim ou não? Vamos melhorar essa linguagem, a escravizada Isaura, né? Esse livro é do Bernardo Guimarães. Existiu uma primeira versão da novela, acho que na Globo, né, com a Lucélia Santos, que eu não assisti porque eu sou jovem, tá? Fábio Rio é porque assistiu Lucélia Santos, né? A escrava Isaura. Agora eu peguei o Fábio para Cristo aqui, né? Mas muita gente conhece a história da escrava Isaura. Eu já peguei a segunda versão, que foi da Record, com a Bianca Rinaldi, enfim, acho que vocês devem lembrar. Mas eu gosto mesmo do livro. Eu fui apresentar esse livro no meu ensino médio, depois eu li ele mais umas 2 vezes, porque é um livro super curtinho, é uma delícia a leitura. Qual é a história da Isaura? Tentando ser muito resumida. Isaura, ela nasce filha de uma escravizada negra e de um pai livre branco, que era capataz lá da fazenda. Primeiro ponto bastante verossimilhante dessa história. A mãe dela morre durante o parto, mortalidade materna, desde aquela época com mulheres pretas até hoje morrendo mais. Então a mãe dela morre no parto, obviamente ela era filha de uma escravizada, a escravizada era. Então ela continuou na fazenda, só que como ela tinha a pele extremamente clara, e aí fala sobre o racismo, para a gente parar com aquela mania de dizer o seguinte: ah não, eu sou negra porque a minha quadrisavó era negra, eu tenho sangue negro. Ah, não, mas veja, e aí eu dou o meu exemplo, né, que vocês podem olhar para mim e não ver a pele mais clara do mundo, mas eu não sei o que é racismo, eu sei o que a transfobia fez na minha vida, me tolhindo de muitos direitos, mas o racismo não. Vejam que por mais que a Isaura fosse filha, descendente direta de uma mulher negra escravizada, o fato de ela ter a pele branca fez com que ela fosse tratada diferente de todas as outras escravizadas e crianças que nasciam. Ela foi levada para a Casa Grande. Lá ela foi criada pela dona da casa, a Sinhá, que inclusive batizou ela, parecia até gente, sabia, Fábio? Juravam que ela era um ser humano. Batizaram, ensinaram ela a ler, escrever, ela aprendeu a tocar instrumentos, aprendeu a falar várias línguas, juro para vocês, parecia gente, sabia? Guardem essa informação escrota que eu estou falando, que ela parecia gente. E batizada, como eu disse para vocês, porque escravizados não eram considerados pessoas, então como é que ela foi batizada? Olhem o nível que ela foi diferenciada dos demais. Essa madrinha dela adoece, e no leito de morte, que ela sempre havia prometido a alforria para Isaura, lembram disso? Ela disse que nunca deu alforria para Isaura por um sentimento de posse, de medo que a Isaura fosse embora, e ela era menininha, né, da casa. Essa senhora morre e faz com que o marido prometa que daria a alforria para Isaura. O que vocês acham que aconteceu? Ou quem lembra? Esse cara também morre, passa-se mais um tempo, ele adoece e morre, e a Isaura não ganha a alforria. Aí ela cai nas garras do Leôncio, que é o herdeiro dessas terras, e o Bernardo Guimarães fala lá no livro que o sonho do Leôncio era ter Isaura por uma noite de amor. Mulheres, vocês conseguem me ajudar a traduzir isso para o português mais correto? Qual era o sonho do Leôncio? Estuprar Isaura. Isaura, como muitas de nós, com o pavor, porque eu sempre pergunto o maior medo dos homens, e sempre a resposta é ser assaltado. Não? Mulheres, qual é o maior medo de vocês na rua?
que vão-se os anéis, né, mas que fiquem os nossos corpos não violados. Isaura, também com esse mesmo pavor de ter o seu corpo violado contra a sua vontade, trava uma fuga de Campos dos Goitacazes, onde era a fazenda, com destino aqui à cidade de São Paulo. E aí ela, junto com o pai dela, né, ajudando nessa fuga, os capatazes do Leôncio já estão atrás dela. Tem uma cena descrita já aqui no interior de São Paulo, que ela está tomando sol, colhendo frutas e tal, e aparece aquele príncipe em cima de um cavalo branco maravilhoso, e aí a Record escolheu o Theo Becker para fazer esse príncipe, né? Maravilhoso, né? Mal sabiam. E aí Isaura se apaixona por esse cara e eles começam um relacionamento. E como era muito tradicional à época, esse relacionamento foi durando meses, a mãe do Álvaro decidiu dar um baile para a sociedade à época para apresentar a Isaura como a namorada do filho. O baile foi feito. Adivinha quem estava nesse baile? Oi? Os capatazes do Leôncio, que reconheceram Isaura no ato. E aí Isaura precisou sair correndo e o Álvaro vai atrás dela, e ele já desconfiado, porque ela não falava da família, enfim, né? Pergunta, olha, eu já estou desconfiado há muito tempo. O que está acontecendo com você? Eu preciso que agora você me diga a verdade. Você matou alguém? Cometeu algum crime? Ela disse, não. A questão é que eu não sou um ser humano. Eu não sou uma mulher de verdade. Eu sou uma escravizada, eu sou posse de alguém. Aí o livro descreve que o primeiro ímpeto do Álvaro foi o seguinte, não foi acolher Isaura, foi se perguntar, poxa, ela me enganou. Eu achei que ela era uma mulher de verdade. Ela tão linda, com trejeitos tão finos, tão maravilhosa, como é que eu ia desconfiar? Tudo bem, eu até me diverti com ela, eu tenho uma noite de amor, mas como é que eu vou apresentá-la como minha esposa, como dama, como mãe dos meus filhos para a sociedade, se nem um ser humano e mulher ela é? 1800 e pouco. Hoje, os homens chegam para mim e para muitas travestis e mulheres trans e dizem, que linda, que trejeitos finos, eu jurei que ela era uma mulher de verdade. Ela me enganou. Como é? Tudo bem, eu posso transar com você, ter uma noite de amor, mas como é que eu vou te apresentar como dama, como esposa, como mulher e mãe dos meus filhos para toda a sociedade? Isaura nasceu com útero, ovários, vagina e não era considerada mulher. Porque nem ser humano, então, era considerada, assim como muitas mulheres negras até a época da escravidão. Hoje, mulheres trans e travestis como eu são consideradas essas Isauras, que não são mulheres. Isso comprova que a noção do que é mulher e do que é homem não passa só pela biologia. Passa pelo tempo histórico, pela sociedade e pelos interesses nefastos políticos de cada época. E aí eu digo, parafraseando Eliana Emetério, que é uma grande ativista do Brasil, conselheira nacional de saúde, mulher negra e lésbica, que ela diz o seguinte, vocês, pessoas brancas, criaram o racismo. Foram as pessoas negras, né? Seria autodestrutivo. Vocês, pessoas brancas, criaram o racismo e cabe a mim, uma velha de 70 anos, sapatão, ter gastado minha vida toda lutando contra o racismo que vocês criaram. E aí eu digo para vocês, pessoas cis, criaram o sistema transfóbico que nos mata. Cabe a mim lutar os meus apenas 35 anos de expectativa de vida contra algo que vocês criaram para nos matar. Que aqui, então, haja um compromisso, que a cada vez que uma travesti entrar no consultório de vocês, vocês possam olhar com todo esse carinho e respeito que vocês estão me olhando agora. Entre elas e a mim não existe diferença alguma, a não ser das oportunidades que a sociedade dá. Nós não somos a Isaura. Mulher não é sentimento, é fato. Eu não me sinto, e nenhuma mulher trans se sente mulher. Nós somos. Talvez a gente só se sinta mulher quando é violentada. Para ver como as coisas se conversam, coloco aqui para finalizar a frase desse cara que é muito conhecido, expoente da luta antirracista no mundo, Nelson Mandela, que no seu livro mais célebre fala o seguinte, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, religião, e aí eu adicionei de forma livre, orientação sexual, identidade de gênero. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega muito mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Muito obrigada.
Nossa. Não, primeiro, assim, o que eu acho muito legal, assim, na Alícia, é que, ela, como ela falou, né, ela tinha uns 19 anos, e quando eu cheguei no departamento, isso era julho, mais ou menos, de 2013, a primeira coisa que eu fiz como epidemiologista foi olhar os dados e vi que a epidemia estava crescendo na juventude. Aí eu dei uma visitada no departamento, tinha 280 funcionários, nenhum jovem, né? E aquilo me chocou profundamente, porque, pô, né, como é que você vai falar com a juventude sem ter jovem? Como é que você vai... Que tipo de diálogo que você vai usar? Que tipo de coisa? E aí, dentre as sugestões que vieram da época, né, uma incrível, né, foi a Alícia. E é incrível como ela cresceu. Eu estava falando isso para ela hoje no almoço, né? Ela já era brilhante, já era incrível, já era fantástica, já era uma pessoa que estava na universidade com potencial de graduação, com tudo encaminhado, mas assim, ela continuou crescendo e não parou mais, né? Eu acho que hoje é uma pessoa extremamente importante. E aí algumas das coisas que a gente teve que implantar, por exemplo, ela falou do estudo que a gente encomendou, era incrível, era 2013, já tinha 30 anos praticamente de epidemia, a gente não tinha nenhuma informação sobre a população trans. O prontuário que ela mostrou, que tem 30% de pessoas que não preenchem, mas não tinha nem o prontuário, nem existia, só existia homens que faziam sexo com homens. Era como se, vamos dizer assim, o suprassumo da invisibilidade, né? Então, assim, o que eu acho o máximo hoje é saber que a gente tem uma pessoa extremamente qualificada como a Alícia lá no Ministério da Saúde, com a tarefa de epidemiologista de colocar essas coisas em ordem, inclusive isso que foi levantado, né? Assim, de verdade, a gente precisa melhorar muito a informação, né? E a gente tem certeza que esse cuidado está sendo feito com a Alícia. Então, super orgulhoso disso, parabéns, muito legal. Gente, obrigada. Não é fácil, né, nadar contra a maré, porque eu não preciso esconder minha posição política, obviamente sou de esquerda e tal, mas ainda assim, mesmo desse campo democrático que a gente defende, há muita transfobia, há muita não compreensão das necessidades dessas pautas, e vejam que são pautas totalmente científicas, né? Não é sobre achismos ou sobre ativismos. O ativismo foi só quem abriu os olhos para essa pauta científica que tinha um gap e ainda tem gap tão grande, né? Mas eu espero, acho que ninguém é insubstituível, ninguém é imutável, eu fico muito feliz, agradeço, mas eu não acho que isso é sobre mim, isso nada é sobre nós, né? E espero que culturalmente isso fique no Ministério da Saúde, o dia que eu não estiver mais aqui, espero que não seja daqui a 5 anos, né? E parece uma brincadeira, mas é o mito do negro rico não sofrer mais racismo. As pessoas acham que porque eu sou uma travesti com muitas posições sociais privilegiadas, que eu não sei o que é transfobia e eu não vou morrer com 35 anos. Eu realmente espero que não, mas a gente não pode ter isso como uma certeza. Mas que isso realmente fique como uma pauta que a cisgeneridade compre e consiga fazer essa revolução no Brasil. E eu já falei demais. Muito obrigada. Imagina, obrigada, Alice, uma lembrancinha. Obrigada,